Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Viva Alexandre! Viva Ruben! Tivemos notícia nas últimas horas de que o presidente norte-americano poderá, e aqui é um poderá... Neste caso é o ex. Que estupidez, realmente. Isto parece que foi ontem, não é? Mas Donald Trump poderá não estar nos boletins de voto do Colorado, um dos estados norte-americanos, por causa de uma decisão judicial que pode ser revertida pelo Supremo Tribunal. Mas, Alexandre, antes de explicarmos ao certo o que é que está em causa nesta decisão, poderá Donald Trump ter a candidatura em causa por decisões judiciais como esta? Até agora, bom, esta decisão tem duas particularidades. Uma é uma decisão de facto histórica muito importante, muito só mesmo nos tempos atuais em que ninguém liga a quase nada. A partir dos 5 minutos de atenção é que isto passa mais ou menos para segundo plano, mas historicamente nos Estados Unidos nunca nenhum tribunal tinha tomado uma decisão deste tipo de proibir um ex-presidente dos Estados Unidos da América de participar numa eleição, de ver o seu nome incluído num boletim de voto numa eleição, e por considerar que ele esteve envolvido e participou numa insurreição contra as instituições do governo. Neste caso, a invasão ao Capitólio de janeiro de 2021. Exatamente. Estamos a falar de uma decisão que só afeta, de facto, o estado do Colorado. Foi tomada pelo Supremo Tribunal do Colorado. Cada estado norte-americano tem o seu Supremo Tribunal. Em alguns tem outro nome, mas é isso. E estas decisões só podem ser alvo de recurso no Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Portanto, houve uma primeira decisão de um tribunal de primeira instância no Colorado que a juíza nesse processo o que disse foi, sim, nós damos comprovado que o Trump participou numa insurreição, mas a leitura que ela faz da Constituição, em particular da secção 3 da 14ª emenda da Constituição, que já vamos explicar o que é que isso quer dizer, não abrange os ex-presidentes dos Estados Unidos, porque aquilo tem uma maneira a forma como está escrito presta-se a esta interpretação, embora seja muito rebuscada, porque proíbe explicitamente antigos congressistas de concorrerem a cargos eletivos se tiverem participado numa insurreição antes, e nomeia outros responsáveis, mas não nomeia especificamente os presidentes dos Estados Unidos, referindo-se assim num termo mais abrangente, o titular de um cargo público de alta responsabilidade. Também nunca ninguém pensou que um presidente dos Estados Unidos fosse capaz de participar. Lá está, depois começamos nestas discussões dos historiadores e dos constitucionalistas, porque de facto o tipo lá do congressista que esteve a preparar o texto da emenda constitucional que foi aprovada em 1868, na sequência da Guerra Civil dos Estados Unidos, de facto numa primeira versão incluía explicitamente a referência a um presidente dos Estados Unidos, mas depois essa referência foi retirada. Claro, há negociações nestas coisas, não é? Mas não quer dizer, segundo o Supremo Tribunal do Colorado, que não se aplica aos presidentes dos Estados Unidos. Portanto, esta decisão do Supremo que reverteu em parte a decisão de primeira instância, manteve aquela parte em que diz que sim, o Trump participou numa insurreição, porque o Tribunal de primeira instância o que viu foi as investigações da Câmara dos Representantes, que apresentou várias provas de que o então Presidente dos Estados Unidos, Trump, não só incitou os seus apoiantes a irem a marchar até ao Capitólio, como depois não fez nada durante várias horas enquanto a invasão estava a decorrer perante as televisões para tentar travá-la, e que isso constitui ou preenche o requisito de engaged, que é o termo original, numa insurreição. Portanto, de alguma forma ter participado ou através do apoio aos insurretos ou por ter instigado. Pronto. E então o Supremo Tribunal de Colorado decidiu que sim, que o Tribunal de primeira instância tem razão ao dizer isso, mas não tem razão na leitura de que isto não se aplica aos presidentes dos Estados Unidos. O Supremo de Colorado diz, não, claro que se aplica aos presidentes dos Estados Unidos, e claro que, como nós também achamos que ele, ou consideramos, segundo as provas que tivemos acesso, que o Trump participou numa insurreição, então ele, ao abrigo da secção 3 da 14ª emenda, está proibido de se candidatar a um cargo eletivo, pelo menos aqui no estado do Colorado, porque o caso foi apresentado só no estado do Colorado. Só que há um Supremo Tribunal acima do Supremo Tribunal do estado do Colorado, e esse tem uma maioria de juízes conservadores e inclusive tem juízes nomeados pelo ex-presidente Trump. Sim, tem 3, portanto são 9 juízes, 6 deles foram nomeados por presidentes do Partido Republicano, e através das decisões que eles
eles vão tomando ao longo dos anos. Toda a gente sabe qual é que é a inclinação deles, por exemplo, nas questões do aborto, nas questões da posse de armas, etc. E há dois que estavam lá antes do Donald Trump, o Clarence Thomas e o Samuel Alito, que são claramente conservadores, os defensores de maior liberdade em termos de posse de armas e de contra o aborto. Depois, três que foram nomeados pelo presidente Trump, e todos eles têm decisões muito conservadoras, pelo menos nas questões do aborto. Já temos aqui 5 em 9 que fazem uma maioria que provavelmente nos indica qual é que será a decisão final do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Depois há um sexto republicano, ou nomeado por presidente do Partido Republicano, que é o juiz-presidente, que funciona um bocadinho como o desempate. Sim, muitas vezes ele, por exemplo, ele foi responsável por o Obamacare não ter sido declarado inconstitucional, foi o voto dele que salvou aquilo. Portanto, ele muitas vezes, apesar de ter sido nomeado por um presidente do Partido Republicano e ser um conservador, como juiz-presidente tenta fazer as coisas de maneira diferente, não tão colada às suas ideologias e à interpretação que faz da Constituição. Depois, do outro lado, há só 3 juízas, são todas mulheres, nomeadas por presidentes do Partido Democrata, do ex-Barack Obama e o Joe Biden. Portanto, este equilíbrio de forças, embora as coisas não sejam assim tão estanques, não é? Em muitas decisões, mas nesta que envolve o Trump e uma questão tão sensível e, como já vimos, que se presta a tantas interpretações, é mais ou menos seguro antecipar que a decisão final do Supremo será de reverter esta decisão do Supremo do Colorado e permitir que o Trump se apresente nos boletins de voto. Até que ponto é que isto não pode dar ainda mais gás ao eleitorado de Donald Trump, naquela eles querem proibi-lo de... Sim, há uma particularidade do eleitorado, e que muitas vezes as pessoas fazem essa análise do tipo, até parece que vão aparecer novos eleitores do Donald Trump. Isso não é muito provável. O que acontece é que a base eleitoral do Donald Trump, que é tão forte que lhe permite chegar a um ano da eleição como líder em muitas sondagens, e podemos explicar porquê, mas de facto ele aparece, embora haja muitas o Joe Biden e o Partido Democrata tenham muitas hipóteses ao longo do próximo ano de reverter essa situação, mas de facto o Donald Trump está em primeiro lugar em algumas sondagens, ou em várias sondagens. Esse eleitorado, como já falámos aqui várias vezes, do tipo do sistema eleitoral americano, em que se ganha por se ter aqui uma vantagem neste ciclo eleitoral, neste estado, e não tem nada a ver com o voto popular nacional, que nesse o Joe Biden e até Hillary Clinton ganharam ao Donald Trump. Nessa situação, este eleitorado muito fervoroso e muito fiel ao Donald Trump é suficiente para o manter na corrida e para o manter como favorito. Dificilmente ele irá ganhar muitos mais eleitores do que isto. O que pode acontecer é, se calhar, os eleitores que votaram nele em 2020 certamente vão estar entusiasmados em 24 e vão votar nele. Depois, pode haver muitos que votaram nele ou que admitiam votar nele em 2020, que agora, por causa destes processos, e aí sim possam ver estas coisas como uma perseguição, porque os outros todos, os fiéis, veem de certeza como uma perseguição. Pode haver uma camada da população e do eleitorado do republicano e até para o Trump, que esteja um bocadinho indeciso entre se vai votar ou não votar, e isto contribui para que eles apareçam nas urnas e, portanto, darem ainda mais apoio ao Donald Trump. Porque, claro, pode ter essa consequência política, porque judicialmente, assim, a esta distância, é difícil ver que estes casos terminem com uma proibição total do Trump de ser candidato. E como é que Donald Trump tem enfrentado este tipo de acusações? Como é que ele tem reagido a este tipo de coisa? É como tu dizes, ele tem aproveitado estes processos todos, até os outros 4 processos de crime em que ele é réu, 2 deles por tentativa de subversão dos resultados das eleições de 2020, as condenações que já teve em processos civis, cada vez que ele é alvo de uma acusação ou de uma decisão mais prejudicial para ele aproveita para tentar entusiasmar ainda mais a sua base eleitoral e dizer que está a ser perseguido e é uma violação da liberdade de expressão e tal. A questão aqui é que nós temos vários tribunais que não têm qualquer ligação entre eles, um bocado à semelhança do que aconteceu na eleição de 2020, quando as queixas de fraude eleitoral promovidas por Donald Trump foram travadas por 60 e tal decisões judiciais, quer dizer, não houve nenhum tribunal, incluindo o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que já tinha aqueles 3 juízes nomeados por ele, nenhum tribunal validou qualquer queixa de fraude eleitoral de dimensão que pudesse alterar o resultado da eleição. No entanto, ele continua a dizer que todos os tribunais estão feitos, os juízes estão todos feitos e todas. E nós sabemos que isso é uma narrativa e uma coisa fácil de apresentar a um público receptivo. Portanto, neste caso há aqui 2 questões distintas. A decisão é mesmo muito importante, não podemos perder de vista que há um tribunal
Supremo Tribunal do Colorado que proíbe, que diz na prática, e só para reforçar, isto não se aplica à eleição presidencial geral, aplica-se agora às eleições primárias do Partido Republicano que vão começar em janeiro, e que esta decisão teve de sair agora porque a eleição primária no Colorado só acontece em março, a 4 de março, mas os boletins de voto têm de ser impressos até 5 de janeiro. Por motivos de logística, a organização das organizações. Haverá uma decisão do Supremo até 5 Em de janeiro. princípio, o que esta decisão do Supremo Colorado diz é que a decisão deles de proibir o Trump está suspensa até 4 de janeiro, que é o dia anterior à data limite. Portanto, para darem, isto é um sinal ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos para dizer, se vocês quiserem pegar nisto, porque é de total, exclusiva decisão só do Supremo Tribunal, eles podem não dizer nada, o Supremo Tribunal, e se não disserem nada, esta decisão do Supremo do Colorado mantém-se e o Donald Trump, de facto, não pode ser incluído na lista de candidatos do partido, às eleições primárias do Partido Republicano. Nunca é demais frisar que isto não se aplica depois às eleições, é outro problema, às gerais. Se o Supremo Tribunal decidir que quer analisar esta decisão, se o fizer até 4 de janeiro, e depois imaginemos que, em princípio, terá ali uns dias ainda para ler as coisas e para tomar uma decisão, pode haver um cenário assim ridículo. Em princípio não acontecerá porque é todo o interesse, todos os especialistas concordam que é do interesse do próprio Supremo Tribunal dos Estados Unidos pegar neste processo para emitir uma decisão final sobre toda esta questão de que se pode um presidente ser proibido ou não de participar. Portanto, isso deve acontecer até 4 de janeiro. Mas, por causa das datas que o Supremo do Colorado pôs lá na decisão, que suspende a decisão até 4 de janeiro, imaginemos que o Supremo Tribunal decida 4 de janeiro que vai analisar o processo e só toma uma decisão a 6 de janeiro. Os boletins foram impressos no dia anterior, no dia 5, e portanto é possível neste cenário rocambolesco que o nome do Donald Trump surja nos boletins de voto, as pessoas vão lá, votam nele e depois o Supremo decide, olha, afinal eu acho que o Supremo do Colorado tem razão e ele não pode participar. Então ele vai ser ainda mais complicado porque teria de se anular os votos nele ou não, iria dar aso a novos processos para se tinha retroativos ou não. Portanto, é bastante provável que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decida querer analisar este processo e que o faça bem antes de 4 de janeiro. Em qualquer dos casos, o próprio estado do Colorado é um estado de média dimensão, não vai ter grande influência naquilo que é uma decisão final de uma corrida... Não, 705 milhões de habitantes e, portanto, a representação que eles têm também em termos de grandes eleitores, do colégio eleitoral, que no fundo é aquilo que... Depois escolhe o candidato. Que escolhem os candidatos e que dão o resultado final. Não é... Imaginemos que é como nós estamos aqui a dizer, eu acho que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos vai travar esta decisão e pronto. Mas, num cenário em que isso não aconteça e que eles validem a decisão do Colorado, temos aqui dois cenários. Um é, se só se aplicar ao caso do Colorado, portanto este processo fica por aqui, Donald Trump não pode participar nas eleições primárias no Colorado, isso dificilmente terá impacto para a sua candidatura nas primárias republicanas, porque depois há mais 40 e tal primárias à frente e ele pode recuperar bastante isso, porque o Colorado não tem assim tantos votos para esta jogada, para este jogo todo. E depois nas eleições gerais, que a decisão se poderia aplicar também às eleições gerais, portanto o Biden concorreria na prática sozinho ou contra outros candidatos que não do Partido Republicano no Colorado, também não seria nada demais o Trump perder aqueles votos do Colorado, porque se fosse na Flórida, por exemplo, ou no Arizona, ou no Michigan, pronto, estes estados são muito importantes para a decisão final e isto teria consequências. Assim, no Colorado não tem, apesar da decisão ser muito grave e importante e histórica, até porque agora pode, pelo menos até o Supremo Tribunal dos Estados Unidos tomar uma decisão, pode incentivar tribunais de outros estados, porque no Michigan, por exemplo, e no Wisconsin, salvo erro, há também processos deste tipo a decorrer para tentar impedir o Donald Trump de se apresentar a votos nas primárias. E até agora as decisões não têm sido totalmente desfavoráveis ao Donald Trump. Portanto, pode ser que esta decisão dê uma margem a outros estados e a outros tribunais para decidirem também como o Colorado e, portanto, começa a crescer esta onda de tentar manter fora o Trump. Mas, em princípio, vai ser travado no Supremo Tribunal dos Estados Unidos. E cá estaremos depois para comentar isso mesmo, Alexandre, já que só voltamos em 2024. Um bom ano e umas boas festas também para Exatamente, bom ano e boas eleições. E é engraçado que vamos chegar uns dias antes do arranque das primárias. Cá estaremos. Isso. Um abraço a todos. Um abraço. O público fica no ouvido.